Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com o encontro entre António Costa e Theresa May para preparar o pós-Brexit. Ainda o Bloco, que leva a votos reformas sem cortes aos 63 anos. Também o PSD acusa o Governo de discriminação na distribuição de apoios aos afetados pelos incêndios. Na atualidade local, a Ponta Rábida, que se encontra sem zona especial de proteção. E na política internacional, Trump condena ataque na Síria e promete uma resposta. São então estes os temas que temos em análise hoje no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino Almeida, obrigada desde já pela sua presença. Albino, começamos precisamente por falar então neste encontro entre António Costa, assim é que é, e Theresa May. António Costa, que estará 2 dias em Londres numa deslocação que terá um caráter predominantemente económico, aqui numa preparação pós-Brexit. Qual é a importância desta reunião? Olha, desde logo aqui para a nossa região, boa tarde a todas e a todos, assim em especial. Para a nossa região é relevante, porque, como sabe, nós temos aqui um produto que é tradicional, fez parte do acordo de Mituíno, portanto, desde o tempo do Marquês de Pombal, que nós temos os ingleses aqui estabelecidos, num produto que tem vindo a ganhar uma grande dimensão, uma grande projeção, que é o vinho do Porto. E há tempos atrás eu encontrei-me com os ingleses que gerem as principais empresas de vinho do Porto e eles consideram o Brexit uma coisa muito má. Por isso eu acredito... Terá um grande impacto, Albino Almeida? Para eles sim. Porquê? Porque neste momento a procura interna em Inglaterra baixou muito. É uma coisa que não nos damos conta porque... obviamente, não estando em Inglaterra, nós não percebemos que as pessoas deixaram de comprar um conjunto de produtos, entre os quais o vinho, que comprariam, estando como estão confrontados com uma grande incapacidade do governo inglês lhes explicar exatamente o que vai acontecer no pós-Brexit. Agora, isto abre um espaço para que os ingleses venham investir em Portugal como forma de terem produtos a fazer aquilo que deixaram de poder fazer da Inglaterra para a União Europeia enquanto não houver um acordo, que os ingleses querem, preferencial, entre a Comunidade Europeia e a Inglaterra, justamente para a questão das mercadorias. O problema, como sabe, é que o acordo que forma a Europa obriga a livre circulação de mercadorias, de pessoas, enfim, um conjunto de regras que a Inglaterra quer excepcionar-se. E vamos ver se nós conseguimos, aliás, é uma característica que é atribuída ao António Costa, ao nosso Primeiro-Ministro, é ter a habilidade suficiente nas trovoadas para passar entre os pingos das chuvas. Irá conseguir, de facto, penso que esta visita, alcançar esse objetivo. Penso que esta visita tem que ver com a identificação dos pontos onde não chove, dentro deste vendaval, desta trovoada que é a saída dos ingleses da Europa, e procurar de facto aqui investimento inglês que permita depois, através de ser produtos portugueses, produzidos em Portugal, poderem circular na Comunidade Europeia sem taxas e sem direitos. E portanto eu acho que há aqui, como dizem, atribuem aos chineses que as crises são oportunidades. Aqui no Porto, numa terra onde eu vivo, numa freguesia onde eu vivo, costuma dizer-se que quando meio mundo chora, outro meio vende lenços, não é? E eu espero que o António Costa esteja a vender lenços ao meio mundo que ainda chora com a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia. Há motivos, de facto, para chorar a saída da Inglaterra? Do Reino Unido, da União Europeia? Quais são esses motivos? Nós já abordámos isso aqui. O contributo da Inglaterra para o orçamento europeu era de tal maneira grande que se levantou de imediato com a saída da Inglaterra a necessidade de introduzir novos impostos, concretamente sobre capitais e energias, não é? Impostos que seriam transnacionais, para colmatarem os 100 mil milhões de euros que são o contributo da Inglaterra para os cofres europeus. E embora eles também recebam depois, portanto, mas eles recebem muito menos do que aquilo que entregam aos cofres europeus, e por isso esta negociação é difícil,
terá também constrangimentos para Portugal, na medida em que é provável que nos próximos anos isso tenha impacto no orçamento da própria comunidade. António Costa sempre se demarcou aqui da corrente de Bruxelas, que reclamou negociações duras com Londres. É também, digamos assim, reforçar precisamente essas não negociações tão duras que António Costa pretende aqui também, digamos assim, realçar. Bem, repare, o Portugal tem-se dado bem com uma política autónoma. É curioso que pela primeira vez que Portugal tem uma política autónoma, não só em relação a esta matéria, mas também, por exemplo, à questão daqueles 2 cientistas que supostamente teriam sido envenenados pelos russos, não é? Portugal tem tido aqui um caminho próprio, justamente porque tem interesse a defender... Uma posição mais moderada. Exatamente. Tem interesse a defender. Estava a decorrer uma grande feira de produtos, de vários produtos na Rússia, nos últimos dias, onde estão imensas empresas portuguesas. Pelas razões que eu disse, a Inglaterra também tem interesse direto aqui em Portugal e nos investimentos que está a fazer. Só em Gaia são para cima de 40 milhões de euros de investimento direto inglês. E por isso eu diria que esta autonomia de pensamento e de respeito pelas nossas opções estratégicas, seja com a Europa, porque alinhamos, se reparou, o Ministro dos Negócios Estrangeiros tirou praticamente os argumentos à oposição quando disse na Assembleia da República que tinha feito exatamente o mesmo que fez a Comunidade Europeia enquanto tal, que foi chamar o embaixador a Lisboa. Quer dizer com isso que, deixando de haver embaixador no país de onde ele é chamado, na prática as relações diplomáticas estão suspensas. E, portanto, esse foi o caminho que Portugal seguiu. Curiosamente, 3 dias depois de grande pressão para que não seguisse esse caminho, alinhasse no tal radicalismo que há em Bruxelas, começou-se a levantar a dúvida. Londres não conseguiu ainda provar que o envenenamento e essa é uma das grandes questões. Ora, exatamente. E nós sabemos, lembramos-nos bem de como Portugal correu a apoiar a invasão do Iraque a propósito de armas de destruição maciça que depois lá não existiam. E, portanto, é bom ter esta prudência, é bom que Portugal, que tenha a aliança mais antiga com a Inglaterra, tenha com eles uma posição permanente de diálogo e que manda às malvas, passa a expressão, todos os radicalismos de Bruxelas, onde alguns acham que uma relação de amor tem que ser à paulada. Portanto, vocês deixam-nos, levam paulada que nós amamos, não é? Portanto, saíram, deixaram-nos tristes, levam paulada. Mas voltem porque nós amamos-vos. Isto é uma forma de fazer política que eu espero que Portugal nunca apoie, com este governo ou qualquer um outro, porque nós temos responsabilidades grandes em matéria europeia, mesmo até com a Rússia, do ponto de vista histórico. Poucas pessoas sabem isso, mas até com a Rússia nós temos questões que nos aproximaram historicamente e, portanto, acho que esta política, eu não queria desinserir a política portuguesa no caso do Brexit e no caso do que aconteceu justamente em Inglaterra também com os cientistas russos, desta política moderada, tolerante e capaz de exercitar o diálogo no sentido de, sem perder os princípios e os valores, conseguir ter uma posição que defenda os interesses do povo português. E considera que também esta posição relativamente ao Reino Unido é a mais adequada? É mais adequada, sem dúvida nenhuma, porque, como digo, nós estamos aqui investimento inglês a correr, e, portanto, naturalmente que teremos que defender a nossa estratégia em termos daquilo que é há uma estratégia nacional de apelo ao turismo, de apelo a determinados clusters, não é? Entre os quais está o vinho do Porto. Seria uma estultícia não ter isso bem presente quando estamos a trabalhar com uma aliança antiga e quando estamos a trabalhar com uma zona como é a nossa, a Zona Norte, onde a influência inglesa é por demais evidente e foi até à data positiva, terá tido momentos menos bons, momentos melhores, mas tem sido positiva e é importante não perder isso de vista. E é preciso reforçar também esta aliança económica após o Brexit? E eu diria que há todas as condições de reforçar a aliança económica e de, repare, o que é que foi negativo para nós a ter uma aliança e invocá-la? Foi no tempo das invasões francesas. As pessoas sabem, quem estudou História ou quem ainda se lembra do que estudou, lembra-se que nós fomos invadidos porque não obedecemos ao bloqueio continental do Napoleão. Isso foi um custo imenso. Foi um custo imenso que Portugal pagou com as invasões francesas, justamente porque quis invocar a aliança mais antiga que tinha e ser fiel a essa aliança. Era pouco inteligente que, com esse histórico que nós tivemos, nomeadamente esse que é o mais recente, mas outros houve, não é? Nós fôssemos agora alienar a nossa estratégia de crescimento económico
e de atração de investimento e de turismo, tratando mal os ingleses só porque tínhamos que estar solidários com a Europa. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora então para o próximo tema. Falamos ainda também de política. O Bloco leva a votos reformas sem corte aos 63 anos. Como é que podemos encarar esta notícia? Vamos ver. Nós temos que olhar para o Estado Social de uma forma, digamos, muito pragmática. Nós ainda há dias verificamos em vários programas, a Maria João Valente Rosa tem feito um bom trabalho sobre isso, com a Prodata nós verificamos que há 30 anos se vivia em média menos 15 anos do que se vive agora. E isso tem consequências, quer dizer que as pessoas quando vão para a reforma passarão 10, 20, 25 anos a custo, que é o valor da sua reforma, a qual recebem sem já trabalhar. E por isso tem vindo a haver um fator de sustentabilidade que visa sempre que a esperança de vida média aumenta, há um fator que permite que a reforma esteja disponível para as pessoas por um período de tempo que não pode voltar ao que era antes. Dou-lhe um exemplo, uma pessoa que se formasse aos 23 anos, estava 23 anos a custos, era apoiada para estudar, era apoiada para viver. Depois, partindo do princípio que encontrava emprego aos 23 anos, trabalhava dos 23 aos 50 e poucos anos. Ou seja, trabalhava, vamos dizer, 28, 30 anos. Vamos pôr assim as coisas. O que significa que se depois dos 53, vamos falar em 55, durar até aos 80, está a viver outra vez 25 anos a custos. Ou seja, numa vida de 75 anos, esta pessoa passou 50 a viver a custo e 25 a receber a contribuir, peço desculpa, a viver a custos 25 antes, 25 depois da idade da reforma, por isso a custos. Este é um problema sério que temos pela frente. E, portanto, eu creio que esta medida do Bloco de Esquerda tem a ver... digamos assim, forçar o debate sobre o alargamento da reforma antecipada. Eu suponho que a reforma antecipada não vai passar. Suponho que é justo que quem fez 40 anos de descontos, atingindo os 40 anos antes dos 66 anos de idade, deva ser reformado sem penalizações. Isso eu defendo, porque tenho bem consciência, e pessoas que conheço muito bem, que me habituei a ver a trabalhar desde os 15 anos, desde os 14 anos, já fizeram há montes de tempo digamos, os 40 anos de contribuições e porque tem uma idade que ainda não chegou aos 66 anos, não sei quantos meses, ainda não está reformado. E eu acho que para esse é de Como é que devemos olhar para esta lei das reformas? Olha, uma obra sempre inacabada, quer dizer, se há sítio que mereça reformas, sem se encher a boca com reformas, é estas, porque elas estão diretamente ligadas à natalidade, não é? Repare, tem neste momento ao lado disto um problema com a saúde dos portugueses. Porquê? Porque nós hoje temos também a renovação. Tal e qual. Temos cuidados de saúde hoje que há 30 anos não eram pensáveis pela simples razão que as pessoas não tinham uma esperança de vida tão grande. E, portanto, se nós hoje pensarmos um bocadinho, a maior parte das pessoas que vivem até aos 88, 90 anos, 91, 92, os últimos anos são anos em que as pessoas vivem porque estão vivas, mas onde há problemas de saúde os mais variados. Perda de faculdades mentais, perda da autonomia, da mobilidade. Portanto, digamos que quando se estica uma vida, é preciso outro tipo de cuidado de saúde que nós, apesar de tudo, vamos construindo com dificuldade, não é? Como se percebe. Mas, em boa verdade, o contributo tem sido muito grande para aumentar a esperança média de vida e para aumentar o tempo de vida das pessoas. Isto tem, por outro lado, a ver com as reformas, porque nós não temos só as reformas aqui em cima da mesa. Nós temos em cima da mesa os medicamentos, os cuidados médicos, os meios auxiliares de diagnóstico, tudo isto são custos. Ou seja, tudo isto as pessoas têm direito a ter, independentemente da contribuição que deram para elas. E, portanto, é preciso ver isto em bloco, porque temos aqui um problema, de facto, considerável. Mas diria que, por respeito àquilo que é o princípio de que toda a carreira contributiva conta e deve contar, não é? Nós já andamos anos em que eram os últimos 10 dos últimos 15, os últimos 5 dos últimos 10 melhores anos. Bom, eu acho que isto não faz sentido. Faz sentido contar toda a carreira contributiva e, nesse sentido, os que passaram 40 anos de descontos têm toda a legitimidade de se querer reformar sem penalizações. E aí sim, penso que pode ser. Esta tomada de posição também do Bloco de Esquerda tem a ver com o adiamento pelo Governo da segunda fase do regime de reformas antecipadas para carreiras contributivas longas?
Pois, eu acho que Mário Centeno explicou ontem, acho, não tenho a certeza, explicou ontem muito bem que existem ainda riscos numa economia que está a recuperar, mas que tem fragilidades. E eu acho extraordinário. Esta é uma das fragilidades desta economia portuguesa. É uma fragilidade, porque cada ano que passa, teoricamente, nós temos mais gente a chegar à reforma e menos gente a nascer. Isso vai ter consequências, não é? Nós já temos neste momento algumas áreas onde se fazem concursos para prover lugares profissionais e não há pessoas. E, portanto, não há porque não nasceram, quer dizer, além daquelas que nós formamos e alguém mandou para o estrangeiro em devido tempo. E, por isso, eu diria que nós temos aqui um sério problema, que tem que ver também com alguma coisa que há uns anos Constâncio disse, Vítor Constâncio disse, que era nós precisamos de imigrantes, nem que não seja pela simples e elementar razão que vamos precisar de gente jovem a trabalhar, a produzir e a criar riqueza, para garantir as reformas daqueles que, entretanto, naturalmente, vão deixando o mercado, e não nasceu ninguém, ou por outra, não nasceu gente em Portugal suficiente para substituir aqueles que vão sair do mercado de trabalho. Repare que nós vimos a caminhar para valores nunca vistos em matéria de redução do desemprego, mas também é bom dizer que esta redução também ocorre porque nós vamos tendo menos jovens para empregar, porque estão a chegar aí os jovens de anos em que a demografia caiu muito, não é? A demografia terá caído em média cerca de 15 mil nascimentos por ano e, portanto, num projeto destes há 20 anos que ela venha a diminuir, nós teremos, sensivelmente, teremos com 500 mil de pessoas a menos, não é? Porque depois esses também dão lugar a outros e, portanto, isso vai ter consequências. É preciso olhar para isto com alguma dose de realismo e perceber que... Qual é o caminho, Albino Almeida? O caminho, do meu ponto de vista, tem que ser fazer uma reforma à sueca, como a Suécia fez nos anos 90, que é limitar um valor máximo de pensão e um valor mínimo que corresponde à dignidade que as pessoas têm direito. E, a partir daí, ajustar outros caminhos, nomeadamente contribuição para o Fundo Público de Segurança Social, não para os fundos privados, já se viu o que dá quando vem uma crise bolsista ou um crash do tipo, mas uma pessoa poder fazer descontos para a mesma Segurança Social, sabendo que com isso ganha direito a uma pensão extra, pelo efeito da poupança que fez, a somar à pensão que já tem. Mas em sistema público, não defendo os sistemas privados nisto e por isso diria que por aí vamos ter que conversar. Essa é uma das áreas onde eu espero que haja entendimento na próxima legislatura para termos a certeza de que estamos a construir soluções que permitem garantir às pessoas uma velhice condigna. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora mais uma vez dos incêndios, aqui também neste Espaço Opinião. Falamos das críticas do PSD ao Governo, que acusa de discriminação na distribuição de apoios aos afetados pelos incêndios. Que leitura podemos fazer destas críticas e acusações do PSD? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, o PSD, neste momento, quando fala em discriminações, tem uma visão do país que é absolutamente extraordinária. Nós sabemos que nem todas as casas eram iguais, nem todas as casas estavam registadas, muitas casas eram evoluções de antigos casebres de animais, ainda há dias vimos isso na televisão, casas que eram autênticos casebres e que agora foram entregues novas e com condições de dignidade, etc. E, portanto, há também que dizer que as autarquias são muitas vezes obrigadas a trabalhar em tempo recorde no licenciamento de casas que antes não existiam para a Câmara, porque não estavam licenciadas, não estavam registadas, não existia nenhum cadastro. Portanto, eu diria que este processo de recuperação tem uma coisa boa. Para muitas pessoas, dentro da tristeza e do desgosto que passaram, vão ter uma casa como nunca tiveram. E, portanto, a própria necessidade de mão de obra, o próprio tipo de resposta, se tem empresas de construção locais, se não tem, se tem que vir gente de fora, etc., cria aqui dificuldades de um processo que, apesar de tudo, são muitas centenas de habitações. É preciso ter isto em linha de conta e não estão todas no mesmo sítio. Não são todas recuperáveis. São espalhadas também um pouco pelo país, nas zonas mais Exatamente, e, portanto, uma coisa pelos completamente diferente. É um tipo de ter uma obra de recuperar 3 ou 4 casas aqui na cidade do Porto, outra coisa era uma obra em que tem 3 ou 4 casas, uma para recuperar em Aroca, outra em Sandim e outra em Lever. É completamente diferente e, portanto, eu acho que o PSD não foge à tentação de cavalgar a onda dos incêndios. E quando lhe falha, e tem falhado, para azar, não é? Tem falhado motivos para se preocupar com outras coisas, de vez em quando lá vem aos incêndios. É assim uma espécie de tesourinho deprimente que o PSD abre quando não tem mais nada para fazer. Sinceramente, digo-lhe, estou à frente de uma Câmara, sabemos muito bem o que é que acontece quando temos cheias, quando temos inundações, quando temos
catástrofes desta natureza, que por muito rápidas que as câmaras sejam, há procedimentos a respeitar e, portanto, isso faz com que a realidade seja diferente de uns lados para os outros. Não creio que haja uma discriminação nesse sentido, ou seja, vamos recuperar aqueles e aqueles esperam. Isso não acredito que existe e até descredibiliza a oposição que diz coisas dessas. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora... Casos particulares haverá sempre, eu devo dizer-lhe, razoável e com razoável queixa. Ainda hoje ouvíamos falar, noutra área, por exemplo, da forma como a quimioterapia está a ser dispensada aos miúdos no Hospital de São João. Nada é perfeito, há sempre zonas onde é possível criticar e ajudar a melhorar. Parece-me que em matéria de incêndios... Essa é uma das áreas sensíveis, é uma área da saúde e que de facto hoje está em todos os jornais. Muitas das crianças que sofrem de patologias são tratadas nos corredores do Hospital de São João. Já aqui também falámos várias vezes da área da saúde. Quando os hospitais e os administradores hospitalares confirmam, deviam soar todas as campainhas em Lisboa, onde tem que soar. Mas há uma coisa que me lembro bem. É uma notícia preocupante, Albino Almeida. Sim, e depois tem aqui também, é bom que a gente tente perceber, os diretores hospitalares têm vindo a falar sobre isto, os administradores. É que, por exemplo, o Gaia, como lhe disse há 2 semanas atrás, teve concursos para técnicos das máquinas que lá tem que ficaram desertos. Não há jovens, não há formação, não há pessoas formadas para a exigência daquele trabalho. Mas deixe-me também dizer-lhe esta coisa impressionante. Eu gostava muito, e gosto muito, que me digam assim, não, o atual governo disse que estava tudo a ficar melhor, é hora de pormos todos a fatura para a frente. Admitamos que isto é assim e admitamos que o nosso dinheiro é elástico. Pronto. Mas há prioridades e a saúde é uma prioridade e no caso em concreto magoa-me muito por serem crianças, serem tratamentos oncológicos a crianças. Mas também há uma coisa que eu não ignoro. No tempo do David, do ministro Campos, o outro ministro que era Campos também, Correia de Campos, todos os dias nasciam meninos nas ambulâncias, quando ele fez a reforma das maternidades, todos os dias. A qualquer hora tínhamos uma notícia de um menino a nascer numa ambulância. Mal o homem foi embora, nunca mais nasceu nenhum menino numa ambulância. E eu acho que nós temos que ser cuidadosos nestas matérias. Mas o que é mais preocupante? Vermos crianças a nascerem numa ambulância ou vermos crianças com doenças oncológicas a serem maltratadas no serviço oncológico? Porque nascer numa ambulância ninguém está livre de poder confrontar-se com uma realidade. Até num carro pessoal, como aconteceu há 2 semanas a um amigo meu. Mas crianças que estejam em risco pelos tratamentos ou a ausência deles são crianças em perigo e isso remete-nos para outro tipo de questões que os hospitais têm que estar atentos. Muito bem. Albino Almeida, acabamos então também aqui por nos desviar um pouco daquilo que era o nosso tema, que era dos incêndios. Passamos também para a saúde com o tema atual, então, que são 2 temas a arder, se me permite. Dois temas preocupantes e que, de facto, envolvem vidas humanas. Albino Almeida, passamos agora então para o nosso próximo tema. Temos ainda mais 2 temas, um de política internacional e um de política local. Falamos da Ponta Rábida, sem zona especial de proteção. Uma nota muito rápida sobre este tema, Albino Almeida. Bom, este tema é polémico, quero dizer-lhe. Toda a gente reconhece que a ponte precisa de proteção, não só da Rábida, mas até Dom Luís, por causa das caminhonetas e destes espelhos retrovisores que as caminhonetas têm, que ficam exatamente ao nível da cabeça das pessoas. Coisa diferente é encontrar uma solução. Porque aí dividem-se os arquitetos, divide-se o IPAR, dividem-se todas as entidades que têm que se pronunciar sobre as soluções a alcançar. Como sabe, a ponte da Rábida terá uma alternativa quando se começar a construir a linha do metro que vai de Gaia até ao Campo Alegre. E, portanto, é absolutamente necessário que sejam construídas soluções de matriz que possam servir para, digamos, para muitos anos e não emendas sobre um problema que existe na Ponta Rábida há muitos anos, e que seria mau estarmos, quando falta dinheiro, ou ainda falta dinheiro para muitas coisas, estamos a arranjar para ali uma solução provisória. É preferível encontrar uma solução que seguramente está prevista com o projeto do metro a ligar Gaia ao
ao Campo Alegre. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para o nosso último tema. Falamos de política internacional. Trump condena na Síria o ataque químico que se registrou e promete uma resposta. Albino Almeida, depois então de ter sido notícia que houve aqui um ataque com químicos na Síria, coloca-se agora um ponto de interrogação. Consequências deste ataque na Síria ou não? Pois, do Sr. Trump, como é que a gente há de credibilizar um homem daqueles, não é? A primeira grande coisa que ocorre é essa. Nós sabemos que existem duas pessoas no mesmo homem. Existe o empresário, por exemplo, na relação com a Rússia, que há um monte de contradições, porque ele de vez em quando descobre que é presidente, mas depois o empresário que ele foi com negócios e interesses na Rússia lembra-lhe essa dimensão e nada acontece. Já vimos isso. Ora, a Rússia veio dizer ontem, de forma categórica, que não partiu do exército sírio o ataque com químicos. A verdade é que o ataque existiu. Nós vimos as crianças a serem apoiadas, algumas já em pré-morte, e isso é a todos os títulos lamentável. Coisa diferente é agora conseguir perceber quem é que acionou esse tipo de instrumentos de guerra que são, aliás, proibidos, como sabe, e, portanto, darão sanções pesadas se for possível provar que são atribuídas a uma parte do conflito, mas é bom dizer que nessa parte do conflito, quer os Estados Unidos, quer a Rússia, estão a guerrear-se por outros meios. E, portanto, eu diria que o Sr. Trump já falou em destruir a Coreia, lembra-se, de destruir a Coreia em meia dúzia de minutos, e agora vai falar com o senhor que lá mora, não é? Que lá manda. E, portanto, é mesmo muito difícil, de forma última nota, Albino credível, Almeida, fazer dar ao Sr. Trump a credibilidade que ele devia ter por ser o presidente do país maior do mundo e mais importante. Mas há uma coisa que eu lhe quero dizer. Ele tem uma boa oportunidade de mostrar ao que vai, se não estiver, como está sempre a fazer, uma ameaça de retirada de fundos à ONU, onde está o nosso António Guterres, que tem apelado para soluções que são absolutamente execuíveis e que, se o Sr. Trump lhe retirar o financiamento, bem pode dizer que vai dar uma resposta exemplar. Nós sabemos exatamente que isso vale zero e, do ponto de vista do impacto na vida das crianças, que são as grandes vítimas disso, não resolverá coisa nenhuma. Era importante era que o Sr. Trump dissesse: eu vou reforçar as verbas da ONU, muito rapidamente, tendo em vista a prevenção, que eu sei onde pode acontecer, reforçar as verbas da ONU e reforçar as forças da ONU para que o secretário-geral possa fazer a prevenção nos locais onde há perigo deste tipo de comportamentos. Isso que era útil. Albino Almeida, terminamos então o nosso espaço de opinião de hoje. Hoje então aqui terminamos com política internacional. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar boa semana. Para si também e para os nossos telespectadores. Da política à sociedade, foram estes os temas no Espaço Opinião, hoje com Albino Almeida. Eu regresso amanhã.